Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Susana Enterrada Viva, de 2018. É um filme de terror indonésio e claro que ele é dirigido pelo deus do terror indonésio original Netflix, Rocky Soraya. E o filme estrela Luna Maya, que fez outros filmes pro diretor, tipo The Doll 2 ou Boneca Maldita. Susana Enterrada Viva era o único filme do Rocky Soraya que faltava para eu assistir do catálogo da Netflix. Esse foi o último que eu assisti e, coincidentemente, ele foi o único que não é escrito pelo Rocky Soraya também. Então ele é o único que não segue aquela mesma trama de espírito de uma criança que foi assassinada em um latrocínio e quer vingança. Quer dizer, ele até tem isso sim, porque filme do Rocky Soraya sem latrocínio não é filme do Rocky Soraya. Mas dessa vez, pelo menos a estrutura de roteiro é diferente. E o que rolou é que Susana Enterrada Viva, na verdade, é remake de um filme cult clássico de terror da Indonésia dos anos 80 que se chama Sundel Bolong. E esse filme conta a história de uma ex-prostituta que é estuprada e assassinada por um grupo de homens. Ela vira esse espírito vingativo chamado Sundel Bolong e vai lá matar os assassinos dela. É tipo um Doce Vingança, só que indonésio e sobrenatural. E eu até tentei assistir esse filme pra melhorar esse vídeo, né, pra fazer as comparações certas, mas eu não achei a versão legendada dele em lugar nenhum. E eu também não vou ficar assistindo um filme de 1h30 de gente falando em indonésio sem eu entender porra nenhuma. A vontade de assistir filme ruim existe, mas não chegou nesse nível ainda não. Enfim, esse filme dos anos 80 estrela uma atriz conhecida como Susana, que é considerada a rainha do terror indonésio, e o filme do Rocky Soraya é uma grande homenagem a essa atriz e a esse filme que é considerado um clássico. Mas antes de falar dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Susana Enterrada Viva, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filme pra gente falar aqui no canal. E também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Já vou deixar aqui liberado também um aviso de spoilers, porque Susana Enterrada Viva. O spoiler é que a Susana é enterrada viva. E Susana Enterrada Viva estrela a Luna Maya como a Susana Enterrada Viva. Esse é o nome inteiro da personagem pra mim. Ela é casada com um cara que é o manda-chuva numa fábrica local, e quando esse cara tem que viajar pro Japão, os funcionários insatisfeitos dele decidem invadir e roubar a casa. Mas a Susana, que tá grávida, ficou em casa. Então o que acaba acontecendo? Latrocínio, é claro, porque é um filme do Rocky Soraya. Os ladrões ferem mortalmente a Susana, então a Susana Enterrada Viva é enterrada viva. Mas é claro que não fica só por isso, porque no dia seguinte ela acorda na cama dela e descobre que virou essa criatura mitológica do folclore indonésio, que é a Sundel Bolong. E agora ela vai se vingar dos caras que mataram ela. O que sempre rola nos filmes do Rocky Soraya é que tem uma revelação no final de que um dos personagens que convivia diariamente com o protagonista pode ser o marido, o jardineiro, a empregada. Algum deles matou alguém no passado num assalto que deu errado, e por isso o espírito vingativo tá querendo matar essa pessoa. E esse filme tem essa mesma trama básica, mas contada de um jeito diferente. Igual o filme original da Sundel Bolong, o formato aqui é mais parecido com Doce Vingança. A primeira metade tem o planejamento do assalto, mostra quem são os 4 caras que estão planejando tudo e mostra o assalto e o latrocínio acontecendo na ordem certa. E o resto do filme é uma história de vingança com espíritos, mas que você acompanha tanto o lado dos assassinos quanto do espírito também. E você tende a torcer muito mais pro fantasma do que pros assassinos, né? A direção do Rocky Soraya tem os mesmos elementos de sempre, mas um pouco mais contidos. É mais pra dizer que o filme tem as marcas registradas dele. Então tem plano com a câmera girando e ficando de cabeça pra baixo, tem um plano bem no começo que é gravado por cima do ventilador de teto. São as características recorrentes do estilo do diretor. E tem aquelas simulações de James Wan que ele gosta de fazer com os sustos também. Mas na verdade esse filme tem uma técnica bem diferenciada até, e talvez seja o melhor filme do Rocky Soraya tecnicamente. Tem um plano bem impressionante durante a invasão domiciliar, que começa mostrando a Susana Enterrada Viva andando pela sala, e a câmera começa a passar por toda a casa, mostrando onde está cada personagem, onde os assaltantes estão escondidos e dando uma noção da situação como um todo. Eu achei muito bem feito. A fotografia também é muito boa, tem uns planos realmente muito bonitos aqui, e o filme se passa nos anos 80, então ele tem um design de produção de época que é bem legal. Os cenários são bem feitos, tem a fábrica, a casa chique, a cabana do tio do voodoo no meio da floresta. Então em questão de visual esse filme tá muito bom. O que eu achei curioso é que esse filme não tem tanto jump scare quanto você acha que ele tem, baseado nos filmes do The Doll. Tem muitas cenas que o espírito só fica de fundo, sem fazer barulho, o que eu acho que funciona mais que o susto às vezes. E tem um conceito que eu gostei, mas que eu acho que é pouco explorado, que é um manto mágico que os empregados da casa arranjam, e quando eles colocam na cabeça eles conseguem ver o fantasma. A direção mostra isso do ponto de vista, mas é um ponto de vista através do manto. Então mostra o espírito, mas é meio ofuscado. Isso eu achei bem criativo, mas é
jogado fora com uma subtrama e com uns personagens bem inúteis. E nem toda cena de assombração funciona tão bem assim. A que eu achei mais óbvia foi a cena da massagem fantasma. Um dos assaltantes vai receber uma massagem, mas a gente vê isso o tempo todo com um enquadramento muito esquisito, que não mostra massagista, fica mostrando só o cara no canto da tela. O enquadramento é tão descentralizado que você sabe que ele existe ali só pra esconder a massagista, e por que ele quer esconder a massagista? Porque ela é o espírito. E não dá outra, é exatamente isso que acontece. Acho que outra coisa que também não funciona muito bem nesse filme é o humor esquisito e deslocado. Me lembrou outro filme de terror da Indonésia que tem na Netflix, que é o Kuntilanak, Espelho do Mal. Surpreendentemente não é do Rock Soraya. Os dois filmes são parecidos porque eles misturam esse gore pesado com um humor bobo, meio infantil e personagens bem caricatos. E os dois filmes também explicam várias vezes o que são os espíritos que tem neles. Sério, os personagens de Susana param o filme pra explicar pra gente o que é Sundel Bolong 2 vezes. Acho que uma vez só já bastava. Mas então tem esses personagens que são os funcionários que trabalham pra família rica. Eles são as figuras cômicas da trama e os próprios atores parecem mais atores de comédia, porque eles têm aquelas caras e bocas bem Zorra Total. E eles nem acrescentam muito pra trama. Na metade do filme eles descobrem que a Susana virou um espírito, e aí eles só arrumam a trouxa deles e vão embora do filme. Eles aparecem depois só em uma cena no final do filme, sem fala nenhuma. Eles não são relevantes no geral. O filme tem umas 2 horas e pouco de duração, é muito grande. Acho que se cortassem esses personagens e essa subtrama, dava pra reduzir pra 1h45, e seria exatamente a mesma trama, só que menos arrastado. Mas eu vi alguns trechinhos do filme original também, e pelo que eu percebi, esse humor meio bizarro e deslocado já era uma coisa que tinha nos filmes dos anos 80. Então talvez isso seja o tipo de humor, ou talvez só o estilo de filme da Indonésia mesmo. Mas nem todo humor que tem no filme é ruim. Alguns dos assaltantes no começo do filme são meio figura cômica também, tipo esse cara que é o Gabriel Pensador da Indonésia. E aí eles morrem horrivelmente na metade da trama. O que fica mais chocante, porque sim, eles eram assaltantes e assassinos sem querer, mas eles também eram personagens mais simpáticos, por serem as figuras cômicas do grupo. Os outros dois que duram até o final são os caras que você odeia mesmo. Enfim, a Susana foi enterrada viva, como a gente pode imaginar vendo o título do filme. E esse título dá tanto destaque pra esse elemento da trama que você acha que o filme vai ser sobre isso, que o filme vai ser tipo aquele filme do Ryan Reynolds. O drama central é ela ter sido enterrada viva. Só que não, isso é só uma coisa que acontece e ela morre depois disso. Ela ser enterrada viva não influenciou em nada ela ter virado um fantasma. E na verdade não faria muita diferença pra trama se ela tivesse sido enterrada morta mesmo. Ela não vira o demônio por causa disso, ela vira um Sundel Bolong porque ela foi assassinada enquanto grávida. E a lenda da Sundel Bolong é um folclore indonésio real. Ela se refere a uma prostituta que estava grávida, foi assassinada e volta como um espírito para matar os próprios assassinos. Eu acho que eu já disse isso. E a característica mais marcante desse espírito é que ele tem um buraco enorme nas costas, que é por onde o feto saiu. Isso é explicado no filme, mas a trama pula algumas dessas caracterizações mais específicas. Tipo o fato dela ter que ser uma prostituta. Eu não lembro se o filme menciona ou não o passado da Susana, se ele deixa isso em aberto ou não, mas eu tenho quase certeza que ele não deixa explícito que ela era uma prostituta antes de casar com o cara, eu acho que não. E o buraco nas costas também não tem muita explicação, eu tive que jogar na internet um pouco sobre a lenda pra entender, e isso pode causar alguma confusão em quem tá vendo o filme sem saber disso, porque a Susana morre atravessada por um pedaço de bambu. Então quando o fantasma dela tá com um buraco nas costas e você não sabe o que é um Sundel Bolong, você acha que isso é o ferimento que matou ela quando ela tava viva, e fica se perguntando por que tá só nas costas, se o bambu atravessou pela frente também. Mas acaba que não, o ferimento de morte dela e o ferimento do espírito são coisas diferentes. Os dois são buracos nas costas, sim, mas não é o mesmo buraco nas costas. E o filme é uma grande homenagem a essa atriz conhecida como Susana, né? Eu queria conhecer mais da atriz que fez o filme original pra poder comparar melhor, mas dos trechos que eu vi, parece que a Luna Maia nesse filme tá fazendo uma personagem chamada Susana que simula a atuação da Susana, com as risadas exageradas e as posturas malvadas que ela faz, e ela também tá com uma maquiagem pesada que é feita pra deixar ela parecida com a atriz do filme original, que eu achei muito bem feita também. E agora vamos para as considerações finais desse vídeo, que significa que a gente entra naquela sessão de o que mais tem nesse filme? Tem uma cena tirada diretamente de um filme do James Bond, na qual um personagem vê o cara que tá indo matar ele no reflexo do olho de outro personagem. Já era forçado no James Bond que ele conseguiu ver isso enquanto ele abraçava a mulher.
mas nesse filme o maluco consegue ver o reflexo do cara no olho da personagem que tá do outro lado da sala. Então, sinistro. Tem uma cena que alguns dos assaltantes estão correndo numa floresta escura de noite, e uma armadilha de tronco de árvore cheio de espinho desce e quase acerta eles. Eles só ignoram aquilo e continuam correndo, ninguém menciona isso de novo no filme, é uma coisa que só aconteceu. Tem alguns momentos do filme que a trilha sonora entra num coro épico meio satânico, meio a profecia, que eu achei legal. E tem no final aquela cena clássica de monstros da Universal, que a multidão do Frankenstein se junta pra atacar a casa do espírito com tochas e garfos. O que é um pouco curioso, porque essas pessoas do vilarejo não conhecem a lenda da Sundel Bolong. Eles sabem o que é, eles chamam ela por esse nome. Então eles deviam saber que o espírito só mata as pessoas que assassinaram ela. Então se esse bando de figurantes da cidade não teve parte em enterrar viva a Susana enterrada viva, eles não têm por que se preocupar nem por que queimar a casa do espírito. E o filme tem efeitos práticos de sangue e gore muito bons. É um filme do Rock Soraya, né? Então a gente espera outra característica recorrente do diretor, que é o filme acabar num vale tudo, numa porrada generalizada que todos os personagens estão se batendo, todo mundo se esfaqueando, todo mundo morre no final. E nesse filme é mais legal do que o de costume, porque o espírito realmente usa habilidades sobrenaturais pra atacar as pessoas. Ele mata elas e faz elas se matarem sem querer de uns jeitos bem sangrentos. Então tem umas cenas de morte bem elaboradas e com um gore bem feito nesse filme. No geral, eu acho que esse é um filme bem divertido até. A parte técnica dele é muito boa e a trama é interessante, é construída de um jeito legal. Mas acho que o conflito de tom, o humor besta e o terror que não combinam, e a grande quantidade de filler cômico fazem ele se perder um pouco. Ainda assim, acho justo colocar ele como um mediano, ou se for o caso, como uma trecheira mesmo. E é isso daí.